isso aqui que o cara fez, ele mandou bem ou não? E se fosse um outro piloto, será que o cara conseguia fazer com o acelerador tirar só um pouquinho? Ou será que não dava? Como que eu vou saber isso? A primeira vez que eu vi isso, eu falei, pô, legal, entendi, dá para aprender um monte de coisa, mas assim, eu tenho que ser um especialista para saber, por exemplo, se isso aqui que o cara fez, ele mandou bem ou não. Eu quero dizer, e se fosse um outro piloto, será que o cara conseguia fazer com o acelerador e tirar só um pouquinho? Ou será que não dava? Como que eu vou saber isso? Para cada carro, como que eu vou ter mais esses dados? É aí, galera, que entra uma função animal, que é o modo comparação. Você consegue colocar duas voltas que pode ser do mesmo piloto ou não juntas, e com o que você aprendeu nessa aula é muito fácil entender. Então presta atenção que você vai entender aqui, ó. Olha o gráfico de rotação, que é o amarelo. Você tá vendo que tem uma curva branca junto? Olha o gráfico de pedal do acelerador. Você tá vendo que tem o laranja, mas agora tem uma branca junto? Tudo que é colorido é uma volta. Tudo que é branco é outra. Pode ser um outro piloto, por exemplo. A velocidade é a mesma coisa. Então, por exemplo, naquela parte que eu falei assim, olha, será que o piloto mandou bem ou não? Como que a gente começa a descobrir isso? Comparando outras voltas ou outros pilotos. Compara essa curva laranja com essa branca. Ó, essa branca aqui, ó, piloto, o que que ele fez na branca em relação à laranja? Na volta branca. Cara, laranja o cara tirou o pé antes. A branca não. Como que estavam as velocidades? A velocidade do branco estava maior. Ou então, na volta aqui dessa parte, dessa curva branca aqui, ó, nessa volta, o cara foi melhor. O cara conseguiu uma velocidade maior do que antes. Então, ele acelerou antes aqui, por isso que ganhou velocidade aqui, ó, e tirou o pé depois. E aí, você consegue saber quantos metros depois. Porque aqui eu estou em distância. Então, ó, daqui para cá, tá vendo que é 900 para 1000? Isso aqui são 100 metros. Então, daqui para cá são 100 metros. Que aqui eu não estou com o software aberto para ficar mais didático. Mas a gente consegue medir exatamente. Por exemplo, ó, aqui é mais ou menos dividido em 4, tá vendo? Então é mais ou menos 25 metros para frente que o cara tirou o pé, com uma velocidade maior. Então, isso aqui é só para dar um exemplo. Entendendo esses dados que eu falei, você consegue comparar dados de um piloto com o outro, de uma volta que o cara foi muito rápido e na outra ele foi um pouco mais lento, e entender, cara, o que aconteceu na volta que foi mais rápido. Abra sua mente, isso aqui não é só para carro de corrida. Você pode testar um carro na rua com um acerto A, mexe no acerto, coloca um acerto B, testa o carro na rua, olha os dados e fala, cara, com o meu acerto A, o motor melhorou ou não? Você consegue começar a entender essas coisas, até mesmo sem um dinamômetro. Lógico que é um pouco mais complicado, porque no dinamômetro você vê exatamente ali, mas com os dados, com esse conhecimento que eu estou passando para vocês, no modo comparação, você consegue até tirar essas informações. Tudo isso aqui é o comecinho da análise de dados. E olha que loucura! No modo comparação, você consegue comparar até o traçado do cara. Ó. Esse vermelho ele entrou na curva mais para dentro. A volta branca ele fez um pouco mais por fora. Até nisso você consegue chegar nesse nível de detalhe.